muito feliz, honrada de estar aqui com vocês. Nem sabia que existia esse cantinho da leitura, mas estamos aí, gente, vamos lá. Eu vou ler aqui da sequência, então. Na segunda-feira passada foi Gênesis 25, certo? E hoje é Gênesis 26, certo? E ótimo, então tá. O tema que eu escolhi fala assim: não é sobre o lugar, mas sim a presença de Deus. Vamos lá então, eu vou começar lendo. A passagem se encontra em Gênesis 26, que diz assim. Eu vou ler só uma cartinha de pedacinho em pedacinho para vocês irem entendendo e se localizando aí, tá bom? Porque o objetivo aqui hoje é o que eu quero que vocês entendam, tá bom? O que eu quero passar e o que Deus falou comigo, tá bom? Vamos lá. Nessa época, Gênesis 26, tá? Todo mundo aí tiver Bíblia. Vamos lá. Nessa época veio fome sobre aquela região, o mesmo que havia ocorrido durante a vida de Abraão. Por causa disso, Isaac foi para Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar, habite nela e eu estarei com você e o abençoarei. Até aqui é um ponto bom. Então vamos lá. Eu estava lendo aqui, nessa época veio fome sobre aquela região. Que região é essa? O mesmo havia ocorrido durante a vida de Abraão. Bom, então Isaac ele estava na região ali de Canaã, sobre aquela região, e aí veio uma fome grande, e aí Isaac pensou: vou para o Egito, né? Essa era a intenção de Isaac. Porém, Deus falou assim: não, eu quero que você vá para Gerar, que era uma cidade também ali perto eu anotei aqui, na fronteira do Egito. Então, Deus falou assim: vai para Gerar. E eu achei interessante que Isaac, ele obedeceu a Deus e falou: tá bom. Isaac, ele poderia falar assim: não, eu vou para o Egito porque o Egito é uma cidade, ela é conhecida como uma cidade de terra fértil, né? Eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui. O Egito, ele é conhecido como uma cidade fértil na época, né? Que tinha terras férteis, né? Então, lá era fácil de se plantar, colher. Então, acho que foi isso que ele pensou. Só que Deus falou assim: não, vai para Gerar. Mas o que tinha lá em Gerar? Era a terra dos filisteus. Se vocês pararem para pensar, os filisteus, eles eram um povo pagão. Se for ver, os filisteus, eles eram inimigos do povo de Israel. Então, você acha que Isaac ele não estava com medo de ir para essa terra e ter que conviver com os filisteus? Eu acho engraçado e acho importante que essa parte fala assim: habite nela e estarei com você e o abençoarei. Independente de ter um povo egoísta, de ter um povo que nem os filisteus, que era um povo pagão, eles adoravam vários deuses, independente de ser aquele povo, Deus falou assim: não, eu estarei com você. Foi isso que Deus prometeu para Isaac. Vamos prosseguir. Então, Isaac foi para Gerar. O rei dos filisteus lá era o Abimeleque. É assim, né? Fala, Abimeleque. Que era os reis dos filisteus. Isso aqui tá no 8, gente. Versículo 8. E quando o povo de Israel, quando o Isaac chegou lá na terra dos filisteus, Isaac mentiu, porque o rei Abimeleque perguntou para Isaac quem que era Rebeca. E Isaac pegou e falou assim: ela é minha irmã. Mas ela não era irmã. Então, para vocês verem que Deus, cumprindo ainda a palavra dele, falando que estaria com ele,
Deus fez o rei um dia pela janela enxergar que a Rebeca não era irmã de Isaac, e sim a mulher. Então, a partir daquele dia, por intervenção de Deus, porque isso aí foi pura sabedoria da parte de Deus, porque o que tomou conta de Isaac foi o medo que tomou conta dele. Ele estava com medo de falar assim que ela era a mulher dele, porque Rebeca ela era muito linda. Então ele estava com medo de os filisteus matarem ele e ficar com Rebeca, simplesmente isso. Então, a gente pode perceber que o medo tomou conta de Isaac, e Isaac não se viu sem saída para mentir. Falou assim, não, eu vou falar que ela é minha irmã, porque senão vai me matar e vai ficar com ela. E não sei o que ele ficou com medo. Foi o medo que cegou ele nessa hora. Mas ainda assim, Deus estava com ele. Independente desse deslize, a gente pode perceber que Deus ainda estava com ele. Prosseguindo. Aqui, eu quero ler com vocês agora no 11. E o rei, no versículo 11, gente. E o rei deu a seguinte ordem ao povo: qualquer um que tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. A gente pode perceber que aí então veio o respeito através de Deus. O rei, o Abimeleque, ele passou então a respeitar Isaac e Rebeca a partir daquele momento, ao ponto de falar assim que ninguém poderia tocar neles, senão iriam morrer. Prosseguindo. Então, assim como Deus prometeu lá no começo que estaria com Isaac até o fim, que ia abençoar Isaac até o fim, Isaac então semeou, versículo 12, Isaac então semeou aquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, ou seja, ele colheu muito, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, prosperou até ficar muito rico, possuía ovelhas, bois e um grande número os invejava. Então veio a inveja dos filisteus sobre a vida de Isaac. Por quê, gente? Eu acho que os filisteus pensaram assim: nossa, essa terra é nossa e a gente nunca prosperou tanto que nem Isaac que chegou esses dias. Já está prosperando tudo isso, já está colhendo tudo isso e a gente aqui esse tempo todo não conseguimos nada disso. Então veio a inveja sobre Isaac. Prosseguindo. O povo, aqui diz que o povo tampou os poços de Isaac por maldade, gente. Olha só o que Isaac enfrentou, por maldade. Então, de tanta inveja, de tanta raiva, por ver eles prosperarem mais que o próprio povo que habitava ali, que é os filisteus, o rei ordenou que ele fosse embora de Gerar. Então, Isaac foi para um vale de Gerar. Ficava um pouquinho mais distante de Gerar. Aí, Isaac começou a cavar poços, também ali, cavar poços. Por que, gente, que ele cavava poços? Porque a água era um dos principais sustentos para eles. Porque sem a água eles não conseguiam plantar, não conseguiam fazer a comida, não conseguiam tomar banho. Então, o principal, no que o Isaac focava? Os poços. Porque é onde que ia sair a água para eles se alimentarem, tomar banho, para eles plantar, para eles colher. Isso era muito importante, a água era importante para eles. E aí, ele começou a cavar os poços também no Vale de Gerar, começar tudo do zero, gente. Olha só, ele foi expulso, ele estava assim no auge, e ele foi expulso dessa terra Gerar e foi para um vale. E aí ele foi lá no vale e cavou os poços, só que nesse vale também tinha povos ali, habitando. E ele teve que enfrentar os povos também, com inveja, também expulsaram ele, brigaram com ele por causa da água, porque essa água é minha, já estava aí, esse é o meu lugar, esse é o meu... Então, ele também foi expulso de lá. Vamos lá, mais pra frente. Aqui. Dali, Isaac foi até Berseba, que é versículo 23, gente. Berseba.
Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenho medo, porque estou com você. E o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então, dali, Isaac foi para Berseba, que é outra cidade, certo, gente? Ele também teve que começar tudo do zero. E se for ver bem, a cidade que ele estava, que era Gerar, era uma cidade também muito... Eu pesquisei aqui, ó. Gerar significa uma região fértil e bem regada. É um território dos filisteus que ficava próximo à fronteira da egípcia. Então, ali onde eles estavam, era uma terra fértil também. Era uma terra fácil de colher, de plantar. Porém, por que será que Isaac ele prosperou mais nessa terra do que os filisteus? A terra podia ser boa ou não. Aí a gente vai descobrir o segredo no final. Continuando. Então ele foi para Berseba e ali, se vocês forem mais para frente, ele teve que começar do zero, como eu falei, mas ali também ele prosperou. E ele prosperou muito. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês e entrar no tema. O tema diz assim: não é sobre o lugar, mas sim a presença de Deus. Eu quero dizer para vocês que quando eu estava lendo esse aqui, eu percebi que não é a bênção de Deus, é a presença de Deus. Então, o que estava fazendo isso? Porque a presença de Deus estava com ele. Eu estava lendo e eu entendi que assim, quando Deus mandou Isaac para Gerar, Isaac poderia falar assim: não, vai ficar perto do Egito, eu vou para o Egito. Se o Egito está dando mais, né? Tá falando lá que lá tem mais comida, tem mais água, tem mais possibilidades da gente, né? Ter um melhor sustento, uma melhor vida, então vamos para o Egito. Não, ele entendeu naquele momento que obedecer era melhor, porque a presença de Deus estava com ele. Então não era a bênção de Deus, mas era o Deus, entendeu? Porque se Deus não tivesse com ele em Gerar, no Vale de Gerar, ou aonde quer que eles estejam, jamais ele ia prosperar, porque quem dava o sustento, quem dava água, quem dava comida, era a presença de Deus junto com eles. Então, quando ele foi para Berseba, no capítulo 23, que diz que dali ele foi até Berseba, a gente vê mais para frente, aqui, ó. Isaac construiu um altar e ofereceu culto ao Senhor, e ele armou ali suas tendas, e os seus servos cavaram outros poços. Ou seja, ali, mais uma vez, Deus proveu a água para eles. E eu acredito que essa mensagem de Isaac também prosperar na terra de Berseba, acho que chegou até o ouvido do rei Abimeleque, e Abimeleque falou assim: não é possível. O cara estava prosperando lá no Vale de Gerar, prosperou aqui em Gerar, na minha cidade, e foi para Berseba, está prosperando lá também, tá colhendo, está tendo sustento, está alimentando o povo. O que o rei Abimeleque viu, enxergou na hora? O que eu falei para vocês? Que o povo filisteu, eles eram um povo pagão. Então eles adoravam vários deuses. Ou seja, eles não estavam nem com o Deus de Israel, o nosso Deus mesmo. Para eles não acreditavam nisso. Então Isaac foi ali uma referência, foi ali um exemplo de Deus na vida de Abimeleque. Abimeleque percebeu que a presença de Deus estava na vida de Isaac. Aqui diz: certo dia, Isaac recebeu a visita de Gerar, que era o rei Abimeleque, conselheiro real. Isaac perguntou: por que vieram a mim, visto que foram hostis comigo e me mandaram embora? Aí eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso dissemos: faça um juramento entre nós e façamos uma aliança.
Ou seja, eu acho que nesse momento os filisteus, quem ficou com medo foram os filisteus, né? Olha como a história se inverteu. Isaac chegou com medo, que o medo tomou conta dele, cegou ele, que ele até chegou a mentir, falando que Rebeca era irmã dele, sendo que era esposa. E agora a história, né, se volta. Agora o rei Abimelec está com medo porque ele viu a presença de Deus em Isaac, ele sentiu o poder de Deus ali. Então, o que eu queria vir trazer para vocês nessa noite era sobre isso, é sobre a presença de Deus. O Isaac, ele foi um exemplo, porque Deus estava com ele. Gente, se vocês forem parar para pensar, Isaac, ele enfrentou a inveja dos filisteus, fizeram uma maldade com ele, tamparam os poços dele e expulsaram ele da terra de Gerar. Aí depois ele foi lá para o vale de Gerar. Os pastores também queriam brigar com ele por causa da água, expulsaram ele de lá também, e ele sofreu a rejeição principal do rei Abimelec, foi a rejeição. Então, assim, vocês poderiam falar, mas a presença de Deus não estava com ele. Ele sofreu tudo isso, mas, gente, é isso que faz a diferença. A presença de Deus estava com ele, porque ele sofreu tudo isso, essa rejeição, ele foi expulso, ele sofreu a inveja, mas se a presença de Deus não tivesse com ele, talvez ele não teria equilíbrio, ele não teria equilíbrio psicológico para lidar com a situação, ele poderia ter desistido, ele poderia desobedecer, sair do direcionamento de Deus, que Deus tinha para a vida dele, mas não, a presença de Deus estava ali, mostrou que estava ali, porque ele permaneceu firme. Então, é isso que nessa noite eu vim passar para vocês, que não importa o lugar que vocês estejam, sejam em casa, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar, não importa. O que importa é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, a gente não tem nada, a gente não é nada. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Agora, eu quero fazer a dinâmica com vocês para fixar mais ainda na cabecinha de vocês. Então, vamos lá para a dinâmica, rapidinho. Aqui. Ó, tem a folha sulfite, certo? Ou, sei lá, qualquer folha aí. Vocês vão escrever a palavra Deus, tá bom? Eu escrevi na minha já. Todo mundo escreveu? Dá pra enxergar? Tá? Olha lá. Todo mundo escreveu? Mostra aí. Vai, eu quero que todo mundo participe, gente. Mostra aí. Aí. Muito bem. A Maria, destaca a folha que a gente vai dobrar, tá bom? Vamos dobrar agora. Dobra do jeito que vocês quiserem, tá? Todo mundo dobrou? Tudo dobrou? Ok? Tá bom, então. Ó, esse papel, ele representa, é uma simulação para vocês fixarem ainda mais o que eu quis transmitir para vocês hoje, tá bom? Esse papel representa a presença de Deus.